Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar. Me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra o teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, oh, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa É sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Se você é a habitação dele, declare isso. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Boa noite! Eu quero cumprimentar você com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo
a mais uma celebração online da Primeira Igreja Batista em Vila da Penha. Já algumas celebrações eu tenho iniciado com uma pergunta: se a igreja está fechada. E aí, das 3 vezes que eu já fiz essa pergunta, foram 3 respostas. Não, porque a igreja somos nós, cada um de nós, discípulos de Jesus. E se o nosso coração está aberto a Deus, se o nosso coração está aberto ao próximo, a igreja ainda está aberta. E depois eu falei que não. E se você participa de um pequeno grupo da Primeira Igreja Batista em Vila da Penha, você vai lembrar que a gente sempre diz, né, que cada casa é uma igreja e que cada crente é um ministro. Então, lembramos de Paulo que saudava as igrejas que se reuniam na sua casa. E depois nós falamos que não, a igreja não está fechada, porque a igreja, ela não é esse prédio que tem uma pedra enterrada para poder ser uma pedra fundamental. Não, a nossa pedra fundamental é Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas então a pergunta que eu gostaria de fazer hoje é um pouquinho diferente. A pergunta que eu gostaria de fazer hoje para você é: a igreja teve o seu culto prejudicado nesse tempo? E a minha resposta é um sonoro não. A igreja não teve o seu culto prejudicado nesse tempo. Por quê? Porque quando a gente lê Romanos, capítulo 12, versículo 1, a gente lê o seguinte: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. E não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E esse texto ele deixa claro para a gente que o culto a Deus é a nossa vida. Por isso que já há algum tempo nós temos tratado aqui em Vila da Penha o momento em que estamos aqui reunidos nesse local como uma celebração a Jesus, porque o culto é a sua vida integral diante do nosso Deus. O culto é a sua vida. Se a sua vida não se interrompeu, então o culto ainda continua, ele não foi prejudicado, ele ainda está em andamento, até o momento em que Deus vier buscar a sua igreja, ou que você dê o último suspiro, porque o culto é a sua vida diante de Deus. Então vamos celebrar a Jesus nesse momento, e antes de louvarmos ao nosso Deus, vamos ter uma palavra de oração. Santo Deus e Pai, inspira-nos, Senhor, pelo poder do Teu Santo Espírito nesse momento, para que tudo que aqui se realize tão somente para a glória e honra do Teu nome, Senhor. Inspira cada pessoa aqui. Inspira, Senhor, os corações e mentes que estão nos ouvindo nesse momento, Senhor, para que corações se abram a Ti e que pela Tua palavra, pelas músicas aqui que serão entoadas, pelas orações que serão elevadas, que possamos, ó Deus, trazer ao nosso coração a Tua palavra transformadora às nossas vidas. Nós assim oramos e desde já Te agradecemos, porque nós oramos com fé, no nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nosso Deus. Boa noite, meus irmãos. Nós estamos aqui mais uma vez reunidos como igreja para adorarmos e exaltarmos ao nome daquele que é soberano e é sobre todo nome. A palavra de Deus no livro de Abacuque, capítulo 3, versos 17 e 18 diz assim: mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. E é nesse espírito, meus irmãos, que nós vamos juntos, como igreja, adorar ao Senhor, declarando que vamos seguir com fé, apesar das circunstâncias e independente de qualquer coisa, nós seguimos
com fé, louvando e adorando o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos juntos cantar ao Senhor. O meu Deus é maior que os meus problemas, eu não temerei. Com Jesus eu vou além, ainda que a figueira não floresça e não haja o fruto na videira. Eu não temerei, não, não, pois sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. A minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou nas alturas. Vamos seguir com fé. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou nas alturas, sou filho de Deus. O meu Deus sabe tudo que eu preciso pra sentir a paz dentro do meu coração, ainda que a lua adormeça e não haja o brilho nas estrelas. Eu não temerei, não, não, pois sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. A minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou nas alturas. Declaro, eu vou seguir com fé. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou nas alturas, sou filho de Deus. Nas alturas sou filho de Deus, nas alturas sou filho de Deus. Aleluia, glória a Deus. Nesse mesmo Espírito nós vamos continuar declarando que não há outro igual ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nós vamos seguir louvando a Ele todos os dias as maravilhas do seu amor. Amém? Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor, aclame ao Senhor, toda a terra e cantemos, poder, majestade, louvor
declarar, meu Jesus. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Tu és nosso consolo, Senhor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adoro. Poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tu, declara: incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas, incomparáveis, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Amém, amém. Incomparável são as promessas que nós temos do nosso Senhor para esse tempo e para todo o tempo. Eu gostaria de reforçar com você que estamos, nessa dinâmica diferenciada, e se tem te abençoado, e eu tenho certeza que sim, as celebrações que estão sendo transmitidas online, eu peço para você que esteja nesse momento compartilhando esse vídeo, essa gravação dessa celebração com outras pessoas, Vamos multiplicar a bênção. Também, se você não recebeu esse link e aí ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, você também pode se inscrever no nosso canal do YouTube. É só apertar o botãozinho aí do inscrever-se. Também você coloca um joinha aí, o tal do like do YouTube. Porque toda vez que você coloca um like, você está ajudando o YouTube a identificar aquilo que vale a pena recomendar a outras pessoas. Então, se você acha que vale a pena, e eu tenho certeza que sim, espalhar a palavra de Deus, você deixa o seu like aí, compartilha esse vídeo com outras tantas pessoas. Eu gostaria de ler com você agora o livro dos Salmos, capítulo 9, versículo 9 e 10. O Senhor é refúgio para os oprimidos, uma torre segura na hora da adversidade.
os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. O Senhor Deus nunca abandona aqueles que o buscam. Então, meu caro, eu quero que você tenha essa confiança para que você viva esse tempo. Eu gostaria de novamente chamar o irmão Marcos aqui, para que nesse momento ele nos eleve a Deus em oração, lembrando dos nossos irmãos que estão em casa, outros tantos. Nós sabemos que temos irmãos que são da área de segurança, nós sabemos que temos irmãos que são da área de saúde. E vamos orar então pela nossa igreja, por esse tempo. O irmão então faça essa condução para nós. Amém. Pai querido, nós estamos aqui diante do Senhor, te agradecendo porque reconhecemos a Tua bondade, a Tua misericórdia, que se estendem sobre as nossas vidas todos os dias, elas se renovam a cada manhã. Senhor, nós nessa hora colocamos diante do Senhor todas as pessoas, Pai, que de alguma forma precisam se manter ativas nesse tempo, pessoas que trabalham com serviços essenciais, como a segurança, como a saúde, como a limpeza. Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos a Tua proteção, Pai, para a vida de todos os nossos, para a vida de todos esses que têm dedicado a sua vida a cuidar de alguma forma das nossas vidas. De uma forma muito especial também, Senhor, nós colocamos a vida dos idosos da nossa igreja nas Tuas mãos, a vida de todos os idosos nas Tuas mãos. Nós sabemos que esse tempo tem sido um tempo desafiador para esse grupo, Senhor, é um grupo de risco. Também as pessoas que têm alguma doença crônica, Senhor, que podem ser acometidas por essa doença com maior gravidade, por esse vírus. Mas nós reconhecemos, Senhor, que o Senhor é poderoso e o Senhor é muito mais poderoso do que qualquer vírus, Senhor. Não há nada que possa contra o Senhor. Tu és um Deus do impossível, Tu podes, Pai, cessar esse vírus a hora que o Senhor quiser, basta uma palavra Tua. E nós seguimos confiando em Ti, seguimos aqui, Pai, obedientes às nossas autoridades, mas confiantes, sobretudo, no Senhor, porque é de Ti que vem o nosso socorro e é em Ti que está a nossa esperança. Essa é a oração que nós fazemos no nome santo de Jesus, o Senhor da igreja. Amém, amém e amém. Amém, amém. E queremos lembrar a você também que está se programando para entregar o seu dízimo e a sua oferta, que há a possibilidade ainda de fazer isso através de transferência bancária. Nós estamos colocando agora na tela o número das contas da Primeira Igreja Batista em Vila da Penha, tanto a conta do Bradesco como a conta do Banco Santander. E então, através de aplicativos e sites de banco, você pode estar realizando a sua transferência bancária. E também, se porventura você tiver a necessidade de fazer essa entrega presencialmente, a nossa igreja está aberta de uma maneira, no horário reduzido, somente das 9 da manhã às 4 da tarde. Então, é só você chegar aqui. Claro, mais uma vez, e eu vou ser repetitivo mesmo, porque nós temos que, sim, guardar as devidas precauções e cuidados desse tempo, mas você deve se direcionar aqui pela entrada da Meriti, ou seja, Avenida Meriti 2470, e perguntar quem é que está de plantão na tesouraria ou na secretaria da igreja. Aí a pessoa vai ali lhe atender e vai poder, então, receber o seu dízimo e a sua oferta, ok? Vamos orar mais uma vez? Ó Pai, mais uma vez, Senhor, chegamos ao Teu trono de graça para agradecer, Senhor, pelo Teu carinho, pelo Teu cuidado e pela Tua fidelidade, Senhor, que nós temos experimentado de uma maneira tão profunda e íntima nesse tempo em que vivemos. Ó Pai, nós clamamos, ó Deus, aos corações que possam também, Senhor, responder à Tua fidelidade, também manifestando fidelidade, através também, ó Deus, da entrega dos seus dízimos e das suas ofertas. Sabemos, ó Pai, que Tu tens bênçãos para aquele, Senhor, que cumpre essa ordenança. E te pedimos, ó Pai, que Tu estejas
tocando na vida de cada pessoa, Senhor, que mantém o propósito de cumprir o privilégio de participar do sustento da Tua casa. E agora, Senhor, que nós nos aproximamos do momento em que estaremos abrindo a Tua palavra para dela, Senhor, extrair aquilo que Tu queres para nossas vidas, nós te pedimos, ó Pai, que Tu estejas ungindo o Teu servo, para que ele fale, Senhor, não por ele mesmo ou sua própria sabedoria, mas que ele fale tão somente inspirado pelo Teu Santo Espírito. Espírito esse, Senhor, que nós te pedimos que haja com liberdade em nossos corações e mentes, para que possamos, Senhor, acolher, guardar e praticar a Tua palavra. Nós assim oramos, em nome de Jesus. Amém. E como nós escutamos no spoiler que foi dado pela manhã, né? Pastor Maurício, ele falou que estaria conosco entregando a palavra em Êxodo e estaria hoje à noite conosco falando sobre uma parábola de Jesus. Sim, e também na quarta-feira. Então, eu quero chamar aqui Pastor Maurício, que Deus te abençoe e te use poderosamente nesse tempo. Obrigado, Pastor Pedro. Boa noite a todos que acompanham a celebração online da Primeira Igreja Batista de Vila da Penha. Alegria poder estar aqui de novo e servir os irmãos nesse momento difícil, já que o pastor João Emílio, como foi informado na celebração da manhã, teve uma dificuldade na sua coluna e ontem à noite me pediu esse socorro e a nossa agenda aqui casou, então podemos estar aqui com os irmãos. Lucas, capítulo 10, do verso 25 ao 37, eu quero convidar você à leitura bíblica do culto desta noite. Quero ler com você a parábola famosa, dentro e fora do cristianismo, conhecida como a parábola do bom samaritano. Queria convidar você a abrir a Bíblia no texto já assim sugerido, de Lucas 10, 25 a 37. Gaguejei aqui porque eu ia pedir para a igreja ficar de pé. Vendo aqui o templo vazio, é o costume, a força do hábito. Obrigado, nosso baterista ali ficou de pé e sentou para a leitura bíblica. Não é fácil para os pastores não, irmãos, não é fácil não. Lucas 10, 25 diz assim: E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o, dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele lhe disse: Que está escrito na lei, como lês? Respondendo ele, disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faz isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: Quem é o meu próximo? E respondendo Jesus, disse: Descia o homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais despojaram, e espancando-o se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo passou de largo. De igual modo também um levita, chegando àquele lugar, vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele, e vendo, moveu-se de íntima compaixão. Vou repetir esse texto. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele, e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando azeite, vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou para uma estalagem, e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros, e deu aos hospedeiros, e disse: Cuida dele, e tudo que demais gastares, eu te pagarei. Quando voltar, qual desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores?
ele disse, o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus, vai e faz desta maneira. Nós estamos diante de uma parábola muito conhecida, como disse na introdução desta mensagem, antes da leitura bíblica, do bom samaritano, conhecida dentro e fora do cristianismo. Quantas casas de ajuda e de muitas instituições religiosas têm o nome de bom samaritano. Oriundo desta palavra, dessa parábola, muitas pessoas se utilizam de estratégias humanitárias no socorro às vítimas, às pessoas se valendo desse nome. Eu quero dizer que na próxima quarta-feira nós estaremos, se Deus assim permitir, você aí e eu aqui, neste culto online, compartilhando sobre outra parábola, a parábola do filho pródigo, que está no contexto de 3 parábolas. As parábolas foi o método que Jesus usou para sinalizar e ensinar ao povo a doutrina do reino de Deus. Eu sou extremamente contrário a esses métodos mercadológicos que estão por aí, querendo tão somente pensar num crescimento numérico de igreja. Mas é muito importante entender que Jesus também teve método e que Jesus também usou de estratégias. Jesus, para falar com as mulheres, usou de parábolas do linguajar delas, em que naquele tempo elas compreendiam muito bem. Por exemplo, não se faz remendo novo em pano velho. Isso era muito compreendido por uma mulher que era costureira. Falando aos homens, ele dizia, olha, não se deita vinho novo em odre velho. Isso são figuras do tempo. Jesus foi muito assertivo em usar e escolher um método, uma estratégia de ministério, parábolas. A Bíblia diz nos evangelhos que ele não ensinava se não fosse por parábolas. O que são parábolas? São histórias que não são reais, historietas, pequenas esquetes que não aconteceram de forma literal, mas que têm sobre elas aplicações espirituais de verdade. Eu gosto de um autor que diz que as parábolas podem ser comparados a brejos imaginários com sapos de verdade. Então a gente pode pensar nisso. Algumas pessoas têm uma dificuldade de olhar os textos conhecidos como parabólicos, porque eles não aconteceram na literalidade. Mas pense bem comigo, foi Jesus que contou. Foi Jesus que contou. Jesus, por exemplo, traz para o Novo Testamento a experiência de Jonas. Quando os religiosos perguntam e pedem a eles um sinal, Jesus diz que nenhum outro sinal seria dado se não fosse o sinal do profeta Jonas. Então, duvidar da experiência de Jonas, logicamente, a pessoa que crê e duvida de Jonas, deveria duvidar de Jesus. Porque Jesus diz que nenhum sinal nos seria dado, a não ser o sinal do profeta Jonas. Tudo que João Batista disse acerca de Jesus era verdade. Tudo que de Jesus diz é verdade. Sendo uma parábola ou não, nós estamos diante de um grande ensinamento de Jesus. E eu queria falar sobre Jesus nessa noite. Eu queria falar sobre Jesus Cristo nessa noite. Eu queria pensar com você, dentro de um contexto que nós estamos vivendo, como dizia na celebração da manhã, tendo uma boa leitura da vida, para ter uma boa leitura da Bíblia. Eu quero fazer algumas afirmações a você, dentro do contexto da parábola do bom samaritano. Eu não quero me prender aqui, por exemplo, na explicação histórica, geográfica e arqueológica da citação bíblica de Jericó e Jerusalém. Poderíamos trabalhar sobre isso? Não vou. Poderíamos pensar sobre a postura do sacerdote e do levita que passam de largo, você ouviu já muito sobre isso. E aí nós, os pastores, apanhamos, os músicos apanham sobre isso. Poderíamos falar sobre o lugar do templo. O lugar do templo. Nós tivemos lá em Tauá uma live, uma quarta-feira de fé, onde nós conversamos sobre o lugar do templo na adoração. Está tudo sendo ressignificado, revisado. Poderíamos pensar sobre isso. Poderíamos pensar sobre
o cuidado de vulneráveis, tanta coisa nós poderíamos falar, mas eu quero enfatizar e concluir, objetivamente falando, com a tradição mais aceita da interpretação bíblica, que Jesus está confrontando o povo judeu, os tais peritos da lei, que a toda hora queriam colocar numa pegadinha, colocando Jesus à prova de todas as coisas. Um doutor da lei, diz o verso 25, doutor da lei, fazendo perguntas de como ele podia herdar a vida eterna. Ele, na verdade, queria colocar Jesus à prova, colocar ele numa saia justa. Sabe aquelas entrevistas capciosas, em que o repórter quase que provoca o entrevistado a dar uma resposta que depois ele mesmo se enrole. É mais ou menos isso aqui. Eu não quero falar sobre isso. Não quero falar dos peritos da lei. Eu quero falar de Jesus. Nós precisamos ouvir sobre Jesus. E a tradição, como dizia, mais aceita, é de observar essa parábola e ver que quem é o sacerdote? A gente podia discutir. Quem é o levita? A gente podia discutir. Mas nós não temos dúvida de quem é o bom samaritano. É muito interessante ver Jesus orientando sobre quem é o próximo e dizendo para um judeu que o próximo, quem tirou nota 10 nessa prova, não foi um sacerdote judeu e nem um levita judeu, mas foi um samaritano. Isso é uma aberração para eles. Para ele, aquilo foi um confronto. Jesus foi educado, Jesus foi didático, Jesus não deu uma batida de mão na Bíblia, Jesus não gritou com ele, Jesus não ficou vermelho, não gravou um vídeo com a veia estourando, dizendo, não. Jesus contou uma parábola. Jesus contou uma parábola e de forma educada, carinhosa, teológica, profunda, ele contrapõe e ele, vamos dizer assim, dá um soco no estômago do pensamento judaico acerca de quem eles eram, usando a figura de um samaritano. Eu também não queria falar sobre isso, eu não vou falar sobre isso, eu quero falar sobre Jesus. Porque todo mundo consegue entender e aceitar ao final da exposição da leitura desse texto, que o bom samaritano dessa história é o próprio Cristo, é o próprio Senhor. E olhando para o tempo que se chama hoje, observando a crise na vida das pessoas, olhando especialmente para aqueles que estão aí agoniadíssimos com o dia de amanhã, como vai ser essa semana, você autônomo, você que trabalha com venda, por produção, eu creio que essa palavra aqui vai alcançar a igreja toda, mas eu quero e pedir a Deus, que Deus falasse muito ao seu coração, você que não tem um salário fixo, você que depende de uma receita de comissões. Eu soube ontem, conversando com uma pessoa pelo telefone de nossa igreja, conversando com o esposo, que no setor de uma grande empresa no varejo no Brasil, a esposa dele foi a única que não foi demitida ainda. 70 pessoas na sexta-feira ontem foram demitidas. E eu então trabalhava o coração dele pelo telefone, pelo WhatsApp, pelo e-mail, nós estamos tentando pastorear e cuidar do povo. Eu quero dar essa palavra para você, baseado na experiência do bom samaritano, e crendo que essa história, que para o povo judeu foi uma crítica de Jesus a eles, fazendo uma aplicação, eu prefiro a mensagem expositiva, eu prefiro a mensagem, na verdade, textual, eu gosto mais desse tipo de sermão, mas é impossível, e talvez seria desumano da minha parte, ficar aqui com a igreja em Vila da Penha, ou lá em Tauá, falando de coisas que só vão assim, nossa, pastor Maurício, hein, você sabe muito, hein, e não tocar a sua vida. E você sair desse culto ao apagar das luzes do seu celular, da sua televisão, do seu tablet, você voltar para a sua vida após a celebração, cheio de fé e esperança, porque Jesus está aqui, mas Jesus está aí também na sua casa. A primeira coisa que eu quero afirmar na experiência de ver
eu estou colocando Jesus como um bom samaritano e aprendendo nessa história. Porque, na verdade, irmãos, pense comigo, nós estamos como esse rapaz aqui. Não tem ninguém que não esteja precisando de ajuda nesse tempo. Se não é uma ajuda financeira, é uma ajuda emocional. Se não é uma ajuda financeira e emocional, é uma ajuda familiar, matrimonial. Ou quem tem criança em casa está assim na maior paz. Eu tenho 2. Eles não estão indo para a escola. Não pode descer para brincar. As energias estão como? Imagina, está uma paz na sua casa. Eles acordam, arrumam tudo, dormem, comem tudo, não fazem barulho, não gritam, não espalham brinquedos, não brigam. Olha só, eu sei que aqui em Vila da Penha está tudo assim, mas em outros lugares, irmãos, nós estamos aqui, irmãos, meio que assolados. O texto bíblico diz que uma pessoa, um malfeitor veio, agrediu, roubou, jogou no chão, bateu, pisou e deixou como semi-morto. O mundo está assim. O Covid-19, irmãos, nos saqueou a liberdade. O Covid-19 nos roubou a liberdade. O Covid-19, irmãos, tem levado pessoas à morte. Nós estamos como semi-mortos, precisando, nós estamos vulneráveis, nós estamos caídos diante da vida. Nós estamos com medo, nós estamos preocupados. O que fazer nesse tempo? Eu quero que você olhe para Jesus. Eu quero que você receba essa palavra em nome de Jesus. Que esse é um tempo em que você vai ver o bom samaritano chegar. Você vai ver. A parábola do samaritano, para mim, em primeiro lugar, nessa noite, nos garante a esperança e a fé de que Jesus levanta pessoas para ajudar. 1 passou de largo, 2 passaram de largo, mas o bom samaritano, às vezes a ajuda chega de quem a gente não imaginava. Às vezes a ajuda, Deus levanta pessoas que nós nem pensávamos que pudessem nos ajudar. Mas eu quero dizer uma coisa para você autônomo, para você que está na dúvida, para você que não tem um salário fixo, que está defendendo veementemente o isolamento vertical, porque você precisa trabalhar. Diferente talvez de alguns que, se trabalhando ou não, mês que vem o salário está lá. Então a gente não tem que ficar criticando um ou outro, a gente precisa observar o paradigma e a visão do outro. E talvez entender por que ele defende o isolamento horizontal. Porque tem uma avó, minha mãe, eu fiquei na porta do Hospital Central do Exército, na sexta-feira retrasada, do lado de fora esperando, até o último exame, ela quase que foi diagnosticada como o primeiro caso de Covid-19. Minha mãe, mais de 70 anos de idade, com asma, com bronquite, com todas as complicações de saúde que você possa imaginar, diabética. Se o Covid-19 pega a minha mãe, só um milagre, só um milagre. E aí ela foi diagnosticada negativo e foi para casa fazer o seu tratamento. Quem tem uma mãe assim, uma avó, um filho, fica veementemente defendendo isso. Eu entendo você, mas eu entendo também os irmãos que precisam comer, que precisam trabalhar. Eu quero dizer uma coisa para você: Jesus levanta pessoas para ajudar. Não vai faltar gente para servir e ajudar. Ah, Deus vai cuidar de mim. Como é que Deus vai cuidar de você? Deus vai cuidar de você através das pessoas que Ele vai levantar. A igreja precisa se levantar como bom samaritano nesta cidade. É tempo de pessoas se levantarem. Deus vai levantar pessoas para ajudar. Você que talvez já foi demitido, Deus vai levantar pessoas para te recontratar. Jesus levanta pessoas. O sacerdote passou, o levita passou, mas o bom samaritano foi levantado. É uma parábola, não aconteceu, mas foi Jesus que contou. E há um princípio que nisso aqui eu creio, pela Bíblia toda, Deus levanta pessoas para ajudar. Mas em segundo lugar, Jesus também levanta recursos para nos ajudar. Eu fico vendo esse pessoal, pastor Pedro, batendo nas igrejas que recolhem dízimos e ofertas. E às vezes tem que bater mesmo. Tem igrejas aí, irmãos, que só a graça de Deus não dá nem para chamar de igreja. Pode ser o que você quiser.
porque não tem a relação no Novo Testamento de fé e dinheiro. Olha a parábola que Jesus está contando. Olha a parábola da viúva pobre. Jesus olha aquela viúva pobre, dando o que ela tinha, e ele não interrompe não. Ei, querida, não faz isso não. Não traz não, você é viúva, você é pobre, guarde esse dinheiro para você. Eu não estou pensando em dinheiro. Jesus olha lá e elogia a oferta dela. Eu quero dizer uma coisa para você. Jesus levanta recursos para ajudar. Se você está com medo de faltar recursos, assim como o bom samaritano na história, ele não foi lá e fez uma oração só não, irmãos. Levantei. Jesus levantou alguém para ajudar. Ok, então Jesus levantou uma pessoa. Essa ajuda vem como? Só com a oração? Orar é muito. Porque ele só orou por mim. Ué, ele fez muita coisa se ele orou por você. Mas ele só orou comigo. Não, ele fez muito por você. Orar é fazer muito. Mas eu creio que você precisa descansar o seu coração, que por mais escasso que possa parecer esse momento, ele também paga, ele também investe, ele também levanta recursos. Observe que esse jovem, este homem, na parábola de Cristo, contada pelo mestre, num contexto próprio de uma conversa sobre herdar a vida eterna, nós podemos entender que Jesus espera que nós possamos investir recursos na vida das pessoas para ajudar. Esta é a hora, meu irmão, que você, que graças a Deus, ao seu esforço, ao seu compromisso, passou num concurso, passou numa prova, adquiriu aquilo que tantos os brasileiros sonham com a tal da estabilidade. Esta é a sua hora, meu irmão, de levantar recursos, que ninguém precise pedir. Se você sabe de alguém, seja um bom samaritano. Não se levante tão somente para ajudar, mas traga os recursos. Eu gosto quando o texto de Lucas, eu gosto de Lucas, do Evangelho de Lucas, porque Lucas era médico. Lucas tratava com ciência. A Bíblia diz que na ilha de Malta, quando Paulo passa por um naufrágio, ele está entre os bárbaros. A Bíblia diz, no Evangelho de Atos, escrito também por Lucas, que eles passaram a noite inteira curando as pessoas. Curando as pessoas. E quando você lê esse texto, Paulo e Lucas, náufragos, na ilha de Malta, no meio dos bárbaros, e quando você lê que a Bíblia diz que eles passaram a noite inteira curando as pessoas, você sabe como é que a gente tem essa imagem? Que eles ficaram numa fila de oração. Assim, com a mão imposta. Aí os enfermos e os doentes vinham e eles diziam, em nome de Jesus seja curado. Próximo, em nome de Jesus seja curado. Eu acho que pode até ter sido assim. Só que o texto grego diz que era terapêutico. A palavra, quase que não sai a palavra, né? A palavra que Lucas usa para passar a noite inteira curando é uma palavra grega para medicamentos. Eu acredito, irmãos, nas duas possibilidades, mas eu acho que é mais bonito ainda ver Lucas inaugurando o movimento missionário bivocacionado, aonde eu uso a minha profissão a serviço do reino de Deus. O primeiro médico missionário da história é Lucas, onde ele passa a madrugada inteira na casa de Públio, o prefeito, curando as pessoas. Investimento. A Bíblia ela é muito específica quando nós podemos ler Lucas, o médico, cientista, escrevendo para Teófilo, e ele coloca algo muito interessante no verso 34. Ele atou as feridas, fez curativo, aplicou azeite e vinho, colocou sobre o seu cavalo, a minha tradução aqui, a minha versão é cavalgadura, levou para a estalagem, partiu outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro. Olha agora, cuida dele, e tudo que me der de mais gastares, eu te pagarei quando voltar. Ele investe recursos. Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão. O Deus que alimenta
as aves do céu e veste os lírios do campo, não vai deixar faltar nada para você, porque Jesus levanta pessoas para ajudar e Jesus levanta recursos para ajudar. Aquieta o teu coração. Quando você mesmo achar que não vai faltar, quem sabe a sua experiência seja a experiência de Elias. Nem que chegue com um corvo, nem que chegue com um pássaro, ele não vai deixar faltar. Levanta a tua cabeça. Se preocupe com qualquer outra coisa. Mas eu sei que o básico para a sua sobrevivência vai ter, porque a igreja de Jesus está na terra. Por isso você precisa investir recursos na sua igreja. Eu não vejo ONG sustentando igreja. Eu não vejo o governo dando dinheiro na igreja. São as igrejas que têm cuidado. Não, porque a igreja no Brasil, a igreja, irmão. Você sabe o que nós, os batistas, estamos fazendo? Quem é que está cuidando de Ribeirinho na Amazônia? Quem é que está cuidando dos quilombolas? Nós temos um missionário lá na igreja que está trabalhando hoje na Chapada Diamantina, trabalhando com quilombolas, indígenas e ribeirinhos. Gente carente, sabe quem está mantendo eles lá? Você sabe? Dízimo, oferta, porque Jesus traz recursos para ajudar. Gente que abriu mão, um casal, dois irmãos muito capacitados. Um abriu mão de um grande emprego de engenharia. A esposa é artista, é doula, trabalha como parteira, está ajudando nessa área. Que coisa bonita, irmãos. É ver o que a igreja tem feito, investido recursos, porque Jesus levanta recursos para ajudar. Em último lugar, já o som do teclado, eu gostaria que você também observasse que Jesus levantou pessoas para ajudar, Jesus levanta pessoas, Jesus levanta recursos, é o que eu vejo na parábola do bom samaritano, mas Jesus também levanta estruturas e locais para nos ajudar. Aqui eu quero falar com a igreja. Dê essa palavra, irmãos, a Igreja Batista de Itauá. Esse rapaz aqui, samaritano, ele não deixou o moço lá na chuva, lá no vento, lá no sol, não. Essa parábola é uma parábola que mostra que havia uma estrutura física. Irmãos, nós estamos repensando o lugar do templo na adoração. A igreja talvez foi um pouco idólatra ou templólatra. Nem sei se eu falei certo essa palavra. Há pessoas que estão passando por um ressignificar. Jesus já ensinou na parábola isso aconteceu com a mulher samaritana, que não é mais nem Jerusalém, nem Gerizim. Jesus já tinha dito isso tudo, mas a gente resolveu não acreditar, porque nós tínhamos muito firme a fé de que isso aqui é a casa de Deus. Não é não, pastor Pedro já nos orientou aqui biblicamente. A igreja não está fechada, a igreja está nas casas, nas famílias. Nós estamos ressignificando o lugar do templo na adoração e na fé cristã. Estamos. Mas isso não esvazia a importância desses lugares. É por isso que você deve continuar investindo na sua igreja. Você sabe o que está acontecendo aqui? A estrutura que a Igreja Batista, primeiro em Vila da Penha, tem, está podendo servir você. As pessoas estão sendo trazidas online, para que elas possam ouvir sobre Jesus. Coisa bonita é poder observar aqui, irmãos, que havia uma estrutura preparada para receber pessoas, para curar pessoas. Gente lá, ele deixou dinheiro com o hospedeiro, ele deixou e disse para ele, olha, volte, tinha pessoas preparadas, uma estrutura montada. A igreja precisa ser essa hospedaria, que vai receber pessoas, na sua casa, no seu PG, no seu discipulado, sim, mas nós temos estruturas. O que este Brasil Batista tem feito pela Cristolândia, por aqueles que estão largados na sarjeta. Eu quando olho para isso, irmãos, eu fico assim, animado, eu fico feliz com a minha denominação, eu fico apaixonado por ser um crente batista. Sabe por quê? Porque os batistas criaram as suas hospedarias. Pessoas estão largadas na cidade, largadas na Cracolândia, e nossos irmãos, missionários,
que estão passando de perto. O carro passa de largo, o empresário, a ONG muitas vezes passa de largo, mas a igreja passa de perto. Eles são colocados no seu cavalo, eles são colocados nas suas estruturas, e uma casa de estrebaria. E você sabe quem tem pago a conta? A igreja. O bom samaritano está levantando recursos para ajudar pessoas que estão na sarjeta, através de estruturas que podem ser muito abençoadas e usadas para o louvor da glória de Deus. Como nós precisamos de entender que Jesus usa, Jesus levanta pessoas. Agora, eu quero fechar essa palavra. Você está ouvindo uma canção e eu queria que você entrasse em espírito de oração, porque eu não sei quem vai ouvir essa palavra. Você gostou dela até agora? Por quê? Porque é uma palavra boa para o nosso coração no momento desse. Saber que Jesus levanta pessoas, levanta recursos e prepara lugares para nos ajudar é muito bom. Mas eu não posso perder o contexto do texto. O contexto do texto é uma conversa sobre como herdar a vida eterna. Eu quero falar sobre Jesus. Eu quero pregar Jesus para você. Olha, querido, eu queria que você, nesse momento oportuno de reflexão, de revisão da humanidade, a expressão, pastor Pedro, que eu tenho usado, que parece-me que Deus está resetando o mundo. Parece que é um reset assim. Uá! A igreja, Deus está resetando também. Nós estamos passando por um período de formatação. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Quem tem Jesus como bom samaritano, mesmo que seja levado pelo Covid-19, vai ver a glória de Deus no céu para sempre. O contexto aqui é de vida eterna. Meu irmão, não existe o Jesus dos progressistas, não existe o Jesus dos conservadores, não existe o Jesus dos arquétipos teológicos. O que existe é o Jesus, Filho de Deus, nascido de uma virgem, crucificado numa cruz, ressuscitado ao terceiro dia, com uma promessa de que Ele vai voltar para buscar a sua igreja. E você não precisa morrer para experimentar a vida eterna, porque a vida eterna é Ele. Quem crê e no Filho já tem a vida. Você precisa experimentar a vida que Jesus pode te dar. Entregue-se já a Jesus. Deixa de ser orgulhoso. Me permita chamar você de orgulhoso, com o coração sangrando. É difícil dizer isso, mas deixa de ser orgulhoso. Quebranta o seu coração. Deixa o seu coração se quebrantar. A Bíblia diz que Deus rejeita a soberba. Entregue-se a Jesus, renda-se a Ele, porque pode ser um tempo em que você seja suprido financeiramente, pode ser que seja um tempo de você ser acolhido emocionalmente, mas se você não aproveitar esse momento para ressignificar a sua fé e tentar responder a pergunta que capciosamente foi feita a Jesus, você vai perder a maior oportunidade da sua vida de entregar a sua vida a Ele. Como você faz para herdar a vida eterna? O que eu faço, pastor, para herdar a vida eterna? Para nunca mais morrer? A Igreja Batista de Itauá hoje sangra, chora com a partida do irmão Levi. Um homem que subia as rampas quando o elevador da nossa igreja dava problema, devagarinho, com a sua muleta, com a sua bengala. Um homem simples, trabalhador, que não podia expressar a sua alegria, talvez como eu aqui pregando, os irmãos ali tocando, mas um homem que foi superando suas limitações para continuar adorando. Ele tinha o ministério das cartinhas. Quantas cartinhas eu recebi dele de aniversário? Foi a última esse mês. A última. Mas sabe qual é a minha alegria? A alegria da igreja é que a doença que matou ele, humanamente falando, não o venceu, porque ele tem a vida eterna em Cristo Jesus. Jesus pode levantar pessoas para te ajudar, Jesus pode levantar recursos para te ajudar, te levar estruturas para te ajudar, mas o que Jesus tem de melhor para você é a vida eterna nele, é a experiência da salvação nele,
que vem com arrependimento de pecados, desse coração orgulhoso de achar que você é o seu próprio Deus, que a sua própria religião vai te salvar. Não, você tem que se arrepender de você mesmo, dos seus pecados, voltar-se para Cristo. Eu quero, no meio da crise do Covid-19, pregar Jesus para que você seja salvo no poder do nome dEle. Entregue-se a Ele agora. Eu quero fazer a igreja primeira de Vila da Penha, está agora toda em espírito de oração. Nós estamos orando por você. Se você vai assistir esse vídeo que foi transmitido no domingo, se você está assistindo esse vídeo que foi transmitido no domingo, na segunda, na terça, na quarta, se você está assistindo essa palavra, eu não sei quando, é porque Deus quer salvar a sua vida. Deus deseja que todos sejam salvos. Ele quer salvar você do inferno. Eu estava me preparando para entrar aqui com a equipe, e uma irmã que está em Londrina, isso não está sendo transmitido na hora que eu recebi essa mensagem, me mandou algo que eu fiquei muito surpreso, porque eu acabei de pregar hoje pela manhã aqui com os irmãos, falando sobre essa realidade de sermos contaminados. Acabei de pregar, não é possível que seja coincidência. Ela escreveu assim para mim: pastor, se a gente tivesse medo de ser contaminado pelo pecado, da mesma forma que temos medo do coronavírus, o inferno iria à falência. À falência. É tempo de salvação, é tempo de conversão, é tempo de reconciliação. Eu quero orar com você nesta hora. Eu não sei se nós temos uma canção aí para cantar. Eu queria que você orasse por alguém, eu queria que você fizesse uma reflexão. Nós teremos uma canção, vamos cantar agora só uma vez. E eu vou voltar aqui a você. O Marcos vai nos ajudar aqui no microfone, com violão, a equipe. Eu quero que esse momento seja um momento evangelístico da Primeira Igreja Batista de Vila da Penha, que no canal online, no YouTube, no Facebook, nos canais, nas plataformas digitais, está usando esta ferramenta para que você possa ter a oportunidade de entregar a sua vida a Jesus, de se tornar um discípulo. Talvez você nunca tenha vindo no templo desta igreja, mas ao final disso tudo, você pode muito bem aparecer aqui e dizer: olha, eu entreguei minha vida para Jesus. Jesus tem levantado pessoas para me ajudar. Jesus levantou recursos. Jesus levantou lugares. Mas o melhor que eu recebi nesse tempo foi a minha salvação. Eu quero ser batizado. Eu quero ser ensinado. Eu quero ser um discípulo de Jesus. Eu quero andar com Ele. Vamos ouvir essa canção. Cante com eles. Porque Deus é grande para te salvar. Deus é grande para te salvar, para te livrar. Todos vão dizer: quão grande é o nosso Deus. Cante isso. Vamos cantar em espírito de oração. E daqui a pouco eu vou voltar para te dar uma oportunidade de você tomar uma decisão por Jesus. Faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, Ele é a própria luz. E as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Declare quão grande é, quão grande é o meu Deus. Cantarei quão
é grande. Vocês vão continuar tocando bem baixinho. Eu quero te dar uma oportunidade de você fazer uma oração comigo agora. Nós podemos estar nesse momento até em outros países. Nós podemos estar agora em outros estados da nossa nação. Se você tiver o comprometimento bíblico, santo, evangelístico de compartilhar esse link com pessoas que precisam ter um encontro com Jesus. Jesus está aqui para te livrar do inferno, te livrar das drogas, te livrar dessa vida de pecado. Entregue-se a Ele. A Bíblia diz que se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, é como Senhor, não é como pastor. Como pastor, todo brasileiro quer Jesus. Até o ateu procura Deus para negá-lo. Não dá para pensar na vida sem Deus, nem que seja para negá-lo. É o desafio do ateu, é levantar todo dia e dizer, Ele não existe. E ele se relaciona mesmo sem saber e acreditar. Jesus quer salvar você. Confesse a Jesus como Senhor. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração crer que Ele ressuscitou dos mortos, você será salvo. Ore comigo, para a glória de Deus, nesse instante. Faça essa oração. Faça essa oração comigo, dizendo assim: Senhor Deus, Senhor Jesus, nós estamos aqui nesse culto online, e eu ouvindo essa palavra, preocupado com o meu futuro e o meu amanhã, com o que vai acontecer com a minha semana, com o meu mês. Eu estou sendo desafiado a me preocupar não só com a minha semana e com o meu mês, mas com a minha condição espiritual e com a minha vida eterna. Eu não quero, Senhor, ter a morte eterna. Eu quero ter vida eterna. E a tua palavra diz que Jesus traz vida eterna. Eu quero nesta hora, orientado por a tua palavra, entregar a minha vida a Jesus. Eu quero me arrepender dos meus pecados. Eu tenho muitas dúvidas. Eu não sei nem o que fazer ou como começar ou recomeçar. Mas eu estou sendo desafiado por esse pastor, por esta igreja, a crer em Jesus como meu único e suficiente Salvador. Eu quero confessar agora com a minha boca que Jesus é o meu Senhor. Me livra, me salva, me dá a vida eterna, o perdão dos pecados. Me ajuda a procurar a igreja mais próxima da Bíblia da minha casa. Se eu puder, Senhor, farei da primeira igreja Batista de Vila da Penha a minha igreja, dependendo da região que eu moro. Se não, procurarei a igreja mais perto da Bíblia, perto da minha casa, para congregar, para aprender, para estudar. Em nome de Jesus, escreve o meu livro, meu nome, no livro da vida. Me salva, me liberta, em nome de Jesus. Se você fez essa oração, se reconciliando com Jesus, caso você estava afastado do Evangelho, se você fez essa oração entregando a sua vida a Jesus como Senhor e Salvador, e quer apoio, quer ajuda espiritual, tentar entender melhor esse momento e a palavra de Deus, eu preciso, na verdade esta igreja precisa que você coloque aí no comentário do vídeo, dizendo: eu entreguei a igreja, a minha vida a Jesus, quero receber uma ligação, quero receber um e-mail, como fazer um WhatsApp. A estrutura da igreja aqui vai acompanhar esse link, vai acompanhar esses comentários. Eu creio, você pode, talvez no site desta igreja tem o e-mail, você pode ir lá no site, que é a página do Facebook. Nós estamos na página do Facebook, Primeira Igreja Batista em Vila da Penha, Rio de Janeiro. Primeira Igreja Batista de Vila da Penha. Você vai poder mandar uma mensagem no direct, no Instagram da igreja, no Facebook. Não dá para tomar uma decisão e não caminhar com esta igreja, ou com a igreja, como disse na minha oração, mais perto da Bíblia da sua casa. Nem que você tenha que dirigir um pouquinho, nem que você tenha que andar um pouquinho, nem que você tenha que pegar um transporte, mas o ideal é que você esteja numa igreja perto da Bíblia e perto da sua casa. Tá bom? Que Deus abençoe você. O nosso Deus é grande, o nosso Deus é poderoso. Na quarta-feira nós teremos aqui um estudo bíblico sobre como repreender o espírito de irmão mais velho.
uma análise de Tim Keller sobre a postura do irmão mais velho de uma outra parábola que Jesus conta. Vamos estudar mais uma vez a Bíblia como palavra de Deus num texto de parábolas, tá bom? Deus abençoe você, ore pela Igreja Batista Uá, ore pela família do irmão Levi, estejamos juntos, Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus. Por gerações Ele é, e o tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um. Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Sobre todo trono é o teu, sobre todo nome é o teu. Tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Declare pela última vez: quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus.